Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Mais essa teleaula é referente à disciplina de Sistemas de Informação Gerencial. Teleaula 4, Gestão de Sistemas de Informação. Essa é a nossa quarta aula, dando destaque aí aos aspectos envolvendo a gestão e os sistemas de informação. Vale a pena destacar que essa aula ela foi construída com base no livro de sistemas de informação e essa é a interpretação da quarta unidade, trazendo aqui aspectos importantes a respeito de todo o processo de gestão e o que isso pode ser relacionado com os sistemas de informação. Eu sou o professor Eduardo Nogueira, sou especialista e também mestre em administração. Para mim é uma grande satisfação poder trabalhar essa disciplina, um tema tão importante no campo da gestão. Cada vez mais as empresas utilizam sistemas de informação para a melhoria da gestão de todos os seus processos, para análise de desempenho, gerenciamento de recursos. Então, os sistemas de informação eles são ferramentas importantes no campo da gestão e fundamentais aí para todas as organizações. Vamos colocar a estrutura da nossa aula. Então, essa é referente à quarta unidade do nosso livro, é a interpretação da unidade 4, Gestão de Sistemas de Informação. Essa aula ela foi construída com base em 4 grandes momentos teóricos. No primeiro momento, a gente vai destacar aqui conceitos de informação, falar sobre gestão da informação e gestão do conhecimento. Cada vez mais as empresas precisam gerenciar as informações para que elas consigam produzir conhecimento dentro das organizações. Então, saber fazer um gerenciamento correto a respeito das informações, isso pode produzir um conhecimento organizacional. Então é dentro dessa perspectiva que a gente traz essa primeira parte. Num segundo momento, gestão eletrônica de documentos, e aí referente aos sistemas de armazenamento, de processamento de dados, o quanto isso pode ser vantajoso para as organizações. No terceiro momento, plano diretor de tecnologia da informação, trazendo alguns aspectos relacionados à estratégia organizacional e o quanto as tecnologias podem ser aliadas no desenvolvimento dos objetivos, das metas organizacionais. E gestão da segurança das informações, o aspecto envolvendo segurança, análise de dados, segurança de dados e informações passa a ser algo muito importante nesse universo. As empresas precisam buscar mecanismos que possam assegurar as informações dentro das organizações. Então, dentro dessa abordagem teórica, a gente traz para discutir o caso da situação geradora de aprendizagem. É um caso fictício que contém no nosso livro, que contém na unidade 4, e ele vai nortear todas as situações problema. É a respeito do município Brasil Moderno, um município que pretende investir em tecnologia da informação e precisa melhorar os seus processos de gestão. Então, dentro dessa quarta aula, o objetivo é destacar a relevância em que a tecnologia da informação pode trazer aí para o gestor no sentido de melhoria dos seus processos, melhor organização a respeito dos dados, das informações. Então, tudo isso passa a ser importante nesse contexto da gestão da informação. Então, é nessa perspectiva que a gente destaca essa nossa quarta teleaula. Então, eu coloco agora a situação geradora de aprendizagem. Vamos aí para o quadro. Então, é um caso que contém no nosso livro, nessa quarta unidade, e que ele nos ajuda, de alguma maneira, estabelecer uma reflexão entre aquilo que a gente está estudando na teoria e um caso prático, um caso que muitas vezes acontece aí no dia a dia daqueles que trabalham com administração. É o caso do município Brasil Moderno, um município fictício e que o livro coloca que contém aí 50 mil habitantes, então uma cidade relativamente tamanho médio, e que deseja se tornar um polo de inovação e tecnologia. Um dos objetivos centrais aí desse município seria se tornar um polo de inovação, e nessa cidade existe uma universidade. Essa universidade desenvolve pesquisa em tecnologia da informação e também consegue desenvolver projetos em cooperação com algumas empresas da região.
E nesse primeiro ponto a gente destaca o papel da universidade enquanto um agente que promove a inovação e a tecnologia, e isso pode ser pensado no dia a dia do administrador. Muitas vezes as empresas precisam se associar a universidades para que haja o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, e esse município ele pretende se tornar um polo de inovação. Então, dentro desse primeiro aspecto geral a respeito do nosso caso, a gente estabelece essa primeira reflexão. Vamos colocar mais um ponto aí a respeito do caso. Qual é a preocupação desse município? Trabalhar a gestão pública, né? A formação, primeiro ponto, a formação da população em termos de trabalho e preparação para essa tecnologia de ponta. Então, quais são os desafios em trabalhar toda essa população para que eles consigam entender o que de fato pode ser utilizado com essa tecnologia desenvolvida pelo município. Fomento de projetos de tecnologia, então parceria entre o governo, entre empresas, entre universidades. E o tipo de investimento em sistemas de informação. É preciso que esse município e os seus gestores comecem a avaliar quais são os pontos que devem ser melhorados na gestão, para que isso possa trazer melhorias, qualidade aí no serviço público para a população e retorno aí para as parcerias que esse governo quer trabalhar. E com isso, investir em aspectos envolvendo segurança da informação, confiabilidade, são os principais pontos. E nessa quarta teleaula a gente tem o objetivo de destacar o quanto a tecnologia ela pode ser importante nos processos de gestão, seja uma empresa privada ou uma gestão pública. É fundamental que o investimento em tecnologia seja feito de maneira coerente, e gerenciar esses sistemas de informação passa a ser algo de extrema relevância dentro desse cenário. Então, o objetivo desse início de aula é destacar aspectos teóricos e aquilo que a gente pode estabelecer enquanto reflexão num caso prático, um caso fictício, para que a gente consiga identificar o quanto a gestão é importante para os sistemas de informação. Gestão da informação e do conhecimento. Esse ponto a gente traz para discutir aspectos centrais a respeito da gestão dos sistemas de informação. Quando a gente fala em tecnologia, em análise de dados, é fundamental desenvolver conceitos que consigam trazer a importância para o gestor a respeito da gestão da informação, da gestão do conhecimento. As empresas, na atualidade, que conseguem gerenciar suas informações, que possuem um banco de dados que possa ser utilizado por diversos departamentos, isso traz aí aspectos importantes como vantagem competitiva, melhoria nos seus processos e possibilidade de expandir os seus negócios, inovar do ponto de vista de produtos e serviços. Então eu coloco aí um primeiro conceito de gestão da informação e tecnologia. Então, nesse ponto, eu estabeleço aqui qual é a relevância da tecnologia e da gestão da informação para os processos organizacionais. Então, o primeiro ponto, saber manipular as informações e utilizá-las de maneira estratégica se tornou uma questão de sobrevivência no mercado. Então, cada vez mais as empresas são pressionadas a investir em inovação e tecnologia, reduzir custos. Então, saber manipular as informações a respeito dos seus processos, da sua equipe, dos seus dados de desempenho a respeito de vendas, fornecedores, tudo isso passa a ser importante, passa a ser estratégico para que as empresas consigam ter competitividade e muitas vezes sobreviver no mercado. Então, um dos pontos importantes eu destaco seria isso. E a tecnologia como um fator essencial na melhoria da gestão da informação e gestão do conhecimento. Então, para que as empresas consigam gerenciar melhor as informações, seus processos organizacionais, é preciso que seja investido em tecnologia. Então, cada vez mais a gente percebe as organizações investindo em plataformas, em sistemas de informação, investindo em treinamento, em capacitação, para que elas consigam se inserir dentro desse ambiente altamente tecnológico. Hoje fala-se muito em inteligência artificial, internet das coisas, sistemas integrados. Tudo isso passa a ser fundamental no vocabulário do gestor. É importante que ele
tenha realmente noção do quanto a tecnologia pode ser importante nos seus processos de gestão, seja uma empresa pequena, uma grande organização. É preciso que as organizações e os gestores tenham essa noção e invistam em tecnologia e sistemas de informação. Um outro ponto que eu destaco aqui é com relação ao conceito de gestão da informação, conceito importante, a gente tem no nosso livro, e destaca que a gestão da informação é um componente fundamental para a gestão do conhecimento nas organizações. Então não se consegue produzir conhecimento se você não tem um processo de gestão da informação muito bem trabalhado, sistemas integrados que possam trazer as informações de maneira rápida, de maneira precisa, para que você consiga definir objetivos, definir critérios de avaliação. Então a gente tem aqui os dados e as informações. Eles devem ser filtrados, classificados. Então, dentro de uma organização, é preciso que você saiba identificar quais são as informações importantes, quais são as prioridades. E esses dados devem ser processados para que as pessoas consigam compreender, analisar todas essas informações. A questão do armazenamento também é um ponto fundamental. Segurança das informações, rastreabilidade e fontes confiáveis. Então, cada vez mais, as organizações precisam trabalhar os dados e as informações para que elas possam ter um processo de gestão da informação efetivo. E um fluxo que eu demonstro aqui, fluxo de processos dentro dessa perspectiva da gestão da informação. Então, todo dado e informação tem os seus processos de entrada, então sistemas que possam capturar esses dados de maneira manual, de maneira automática. Então a tecnologia ela acaba sendo importante nos processos de entrada, na medida em que você consegue coletar informações. E ao coletar essas informações, elas precisam ser transformadas. Então seria um segundo processo: processamento, organização, comparação, armazenamento. Tudo isso passa a ser importante dentro de um processo de transformação. Então as empresas precisam definir mecanismos, metodologias para captar essas informações, seja sobre os seus clientes, fornecedores, a respeito dos concorrentes. Todas essas informações processadas pelos sistemas de informação, transformadas em informações que sejam úteis para o seu processo estratégico, para a sua tomada de decisão. E os relatórios de saída, sistemas que auxiliam os gestores na emissão de relatórios, na análise de gráficos. Então tudo isso, todo esse processo de entrada, transformação e saída passa a ser algo extremamente importante para que as empresas realmente consigam gerenciar todas essas etapas. Para isso é fundamental que seja investido em tecnologia da informação, em sistemas que possam ter ferramentas e desenvolver isso dentro das organizações. O gestor cada vez mais utilizam-se de tecnologias da informação para realmente trabalhar em todas essas etapas, desde os processos de entrada, todas as etapas de transformação e saída dessas informações. Precisa ser muito bem gerenciado para que isso comece a produzir um conhecimento dentro das organizações. E eu entro agora no próximo conceito, que é a gestão do conhecimento. Então, na medida que as empresas conseguem trabalhar o gerenciamento dessas informações, passa a ser possível a gestão do conhecimento. Então, isso é considerado como um fator crítico para as organizações, para que elas tenham sucesso. As empresas precisam conhecer a respeito dos seus processos, sobre o mercado qual ela atua, seus principais diferenciais. Tudo isso deve ser produzido dentro das organizações e por isso a gestão do conhecimento passa a ser um fator essencial. Construção do conhecimento, ela envolve os indivíduos, todos aqueles que participam da sua organização de maneira mais intensa ou menos, os grupos que estão envolvidos com as suas organizações, fornecedores, sua equipe, seus clientes, e os processos organizacionais. Estudo demanda realmente muito tempo, é um desafio, mas é preciso que haja essa intersecção entre os indivíduos, os grupos e as organizações. A gente tem aí a construção do conhecimento. Compartilhamento e troca de experiência. E aí, dentro dessa ideia, para que você consiga produzir conhecimento na sua empresa, na sua organização, é preciso saber compartilhar, é preciso ouvir as pessoas, trocar experiência. Então esse é um ponto também fundamental. Um modelo de gestão valorizado
e centrado na ideia do saber, na ideia de produzir sempre conhecimento. Aspectos humanos e gerenciais são envolvidos dentro dessa perspectiva. E algumas características que eu destaco aqui: identificação das competências críticas, saber capturar conhecimento, saber quem são as pessoas que podem auxiliar nesse processo, seleção e validação de processos, de etapas, organização e armazenamento de informações, são características a respeito da gestão do conhecimento, compartilhamento, ter um acesso e ser bem distribuído isso dentro das organizações, buscar trabalhar com a sua equipe processos de aplicação efetiva daquilo que você está trabalhando na teoria, e construir conhecimento envolve aprendizagem, pensamento criativo, pesquisa, experimentação. Então são algumas características importantes. E aqui, um último ponto, infraestrutura de tecnologia, um framework, baseando toda essa ideia de gestão da informação, gestão do conhecimento, e como a tecnologia da informação pode trazer aí processos que facilitem as boas práticas e as aplicações do serviço de TI. Então é preciso que as empresas consigam trabalhar seus processos de melhoria contínua, tenham um mapeamento a respeito dos seus produtos e serviços, seus processos operacionais, estratégicos, para que você tenha aqui uma infraestrutura de tecnologia da informação voltada aí aos processos de gestão. Então, nesse primeiro ponto, a gente destaca de uma maneira muito breve o quanto a gestão da informação ela é totalmente relacionada à gestão do conhecimento. Então, as empresas precisam investir em tecnologia da informação, uma infraestrutura que possa possibilitar o gestor gerenciar melhor as suas informações, ter processos de entrada, transformação e saída desses dados. E na medida em que as empresas conseguem trabalhar isso juntamente com sua equipe, trazendo metodologias de gestão e ferramentas de tecnologia, isso passa a ser possível a produção do conhecimento dentro das organizações. Gestão eletrônica de documentos, outro ponto muito importante. Dentro dos ambientes organizacionais, cada vez mais as empresas estão investindo em sistemas de gerenciamento de informações, e essa questão envolvendo gestão eletrônica passa a ser fundamental. As empresas estão migrando os seus processos de armazenamento de dados, por exemplo, cada vez mais os sistemas de informação com o seu banco de dados, com os seus sistemas nas nuvens, tudo isso passa a ser relevante para que as empresas possam armazenar as informações dentro das plataformas digitais. Vamos colocar um primeiro ponto no quadro. Quais são as aplicações dessa gestão eletrônica de documentos? Primeiro ponto, facilidade no gerenciamento das informações. Então, na medida em que você consegue gerenciar os seus dados e informações por meio de aplicativos, sistemas de armazenamento, sempre usando a tecnologia, isso facilita na perspectiva da geração dessas informações, no controle, no armazenamento desses dados, na disseminação da informação. Você consegue trabalhar as tecnologias e pulverizar informações para diferentes setores. No rastreamento, recuperação de dados, passa a ser importante. E as informações disponíveis podem ser utilizadas aí por diversos setores dentro das organizações. A gente sabe que dentro de uma gestão de conteúdo corporativo, dentro das organizações, existem dois tipos que chamam a atenção, a gente tem no nosso livro. A gestão arquivística de documentos, é aquela gestão que tem o objetivo de selecionar e categorizar locais para que você consiga arquivar os seus documentos. E também a gestão eletrônica, e aí utilizando as tecnologias digitais, para que você consiga buscar os seus documentos e informações na medida que você precisa. Então a gente tem aqui a gestão de conteúdo corporativo, ela engloba a gestão arquivística e a gestão eletrônica, e é essa segunda que nos diz respeito. A gente vai trazer uma perspectiva mais relacionada à gestão eletrônica de documentos. Então envolve documentos que eram trabalhados anteriormente em papel, passam a ser utilizados por sistemas eletrônicos. Informações estruturadas, isso passa a ser uma vantagem. Então, na medida em que você consegue trabalhar esses documentos dentro de um banco de dados digitalizado
Isso facilita no rastreamento, na segurança. Então, informações estruturadas. E aquelas que não são estruturadas, textos, imagens, vídeos, também podem ser trabalhados dentro dessa perspectiva. Então, cada vez mais as empresas estão utilizando sistemas de informação para armazenar os seus dados, para que eles possam ter realmente uma organização mais efetiva a respeito das suas informações, dos seus documentos. Isso passa a ser uma prática muito importante, as empresas eliminando papelada, buscando utilizar sistemas de armazenamento, sistemas nas nuvens. Então tudo isso passa a ser um ponto importante. Você, enquanto gestor, é preciso que tenha essa noção. Muitas vezes você vai se deparar com sistemas de armazenamento dentro da sua organização. Mais um ponto que eu destaco aqui, algumas vantagens a respeito dessa gestão eletrônica de documentos. Quais são as vantagens? Facilidade e rapidez no rastreamento. Então, na medida em que você tem essas informações num banco de dados, consegue acessar por meio de um sistema, isso facilita na rastreabilidade. Então, se você vai passar por um processo de auditoria, por exemplo, um sistema de informação te ajuda no rastreamento, ou se você pretende trabalhar aí um mapeamento a respeito dos seus processos envolvendo seus clientes, por exemplo, se você tem um sistema que consegue armazenar informações, conteúdo, documentos, isso também trabalha aí nessa ideia. Então esse é um ponto que eu destacaria aí, um dos mais importantes, rapidez no rastreamento, minimização de custos, custos de armazenagem, custos de utilização. Muitas vezes pode ajudar nessa minimização de custos, integração com outras tecnologias, a questão da segurança no armazenamento e um acesso amplo, na medida em que os sistemas proporcionam aí processos integrados. Então são alguns pontos que a gente destaca aí, vantagens. Principais preocupações: obsolescência da informação. Então aqueles que gerenciam de maneira eletrônica os documentos precisam sempre estar atualizando. Em quanto tempo é preciso eliminar alguns documentos e atualizar aquele banco de dados. Dependência dessas atualizações, então é preciso se preocupar com isso. Necessidade de suporte e manutenção. Geração de lixo digital. Muitas vezes o gestor ele começa a armazenar ali informações, documentos, e é preciso ter um gerenciamento correto a respeito disso. E com relação à criptografia de dados, a questão de segurança das informações passa a ser também algo de extrema relevância. E mais um ponto com relação à implementação, como implementar essa gestão eletrônica dentro das organizações. Determinação dos processos que devem ser automatizados. Então o gestor precisa definir prioridades, quais são os processos que devem ser inseridos numa gestão eletrônica, quais são os documentos que precisam ser armazenados de maneira digital, preciso definir muito bem isso. Alguma pesquisa, então, quais são as empresas que já fizeram, existe algum fornecedor de tecnologia que pode me proporcionar essa plataforma de gerenciamento? Então fazer uma breve pesquisa pode ser importante, testes de implementação, para que as empresas possam entender aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, e formação e engajamento da equipe. Talvez aqui seja um aspecto mais desafiador. As empresas precisam cada vez mais buscar o engajamento entre as pessoas, entendendo que a tecnologia passa a ser um fator essencial nos modelos de negócio. As pessoas precisam estar engajadas dentro desse processo. Muitas vezes, dentro de uma implementação desses processos, você se depara com resistência das pessoas, com uma certa desconfiança. Então isso tudo passa a ser importante para o gestor, na medida em que ele precisa investir em tecnologia e precisa buscar esses processos de maneira com que ele consiga mapear quais são as prioridades, quais são os recursos e documentos, por exemplo, que ele precisa colocar de uma maneira digital, inserir dentro de uma plataforma de gestão eletrônica, quais são aqueles que ele não consegue fazer isso ainda. Então tudo isso passa por uma habilidade do gestor em engajar a equipe e entender a importância dessa tecnologia. Um outro ponto que eu destaco ainda nessa perspectiva é com relação à cópia de segurança. Isso também passa a ser um ponto fundamental. O backup, conhecido como cópia de segurança, é fundamental na gestão de documentos. Ele pode ser feito de maneira manual ou automatizada. Os sistemas já possuem aí altas tecnologias que auxiliam as empresas a trabalhar os seus sistemas de cópia de segurança.
Então é importante que você consiga trabalhar esses arquivos eletrônicos em nuvem ou em sistemas que possam garantir a segurança das informações. Existem softwares específicos, sistemas de acesso remoto. Então isso tudo é importante para a segurança das informações, ter medidas de controle de acesso, cópia de documentos, uso de senhas e criptografia são algumas medidas de segurança que passam a ser importantes aí nessa discussão. E aspectos legais, é importante sempre estar trabalhando diante aí de aspectos legais. O Decreto 8539 de 2015 dispõe sobre o uso do meio eletrônico para realização dos processos administrativos no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autarquia, fundacional. Apenas um exemplo de como essas legislações já colocam na sua característica a questão da gestão de documentos eletrônicos dentro da gestão pública. Então passa a ser um ponto fundamental essa questão envolvendo a gestão eletrônica de dados, um ponto de extrema relevância. As empresas precisam se preocupar com todos os seus processos e definir muito bem aqueles que devem ser colocados aí de maneira digitalizada dentro de um sistema de gerenciamento eletrônico. Então tudo isso passa a ser importante dentro da gestão das organizações. Situação problema 1 e 2, diz respeito ao município Brasil Moderno. Nesse momento eu destaco as principais situações problema, situação 1 e 2, referente ao caso fictício que tem no nosso livro, que se trata de um município que pretende ser referência enquanto polo de inovação e tecnologia. Para isso é preciso investir em alguns processos e tecnologia da informação. Então é dentro dessa análise que a gente traz aí a situação problema 1 e 2 a respeito do município Brasil Moderno. Vamos colocar aí no quadro. Como a gente já destacou, esse é um caso fictício que contém no nosso livro, na quarta unidade. Refere-se ao município Brasil Moderno. Qual que é o objetivo desse município? Se tornar um polo de empresas de inovação e alta tecnologia. Então a gestão pública pretende atrair empresas que consigam desenvolver inovação e tecnologia. Esse é o principal desafio desse município. Possui alguns problemas no que se refere à gestão da informação, sobretudo ali dados da prefeitura. Então, não possui um banco de dados organizado. É preciso que a prefeitura consiga sistematizar um banco de dados que possa trazer informações estratégicas a respeito das empresas que vão investir no município. Eles trabalham apenas com planilhas simples de Excel. Há uma dificuldade na gestão das informações de uma maneira geral e problemas com o desenvolvimento de estratégias. Uma coisa acaba levando a outra na medida em que o município tem problemas dentro desses processos de gestão da informação, gestão do conhecimento. Ele pode ter problema no desenvolvimento das suas estratégias. Então é importante que, no caso aqui do município, ele consiga estruturar um sistema de dados e informações para que ele consiga mapear os seus processos, entender quais são as principais prioridades e consiga desenvolver parâmetros dentro da sua estratégia, que é se tornar um polo de inovação e tecnologia. Então eu coloco no quadro um primeiro desafio. Você, enquanto um assessor aí da prefeitura do município Brasil Moderno, diante desse contexto, quais seriam as orientações? O primeiro desafio: apresentar algumas sugestões para o desenvolvimento de uma infraestrutura de TI e gestão eletrônica de documentos. O primeiro passo aí do município, que contém aí algumas características. Então, um ambiente de inovação e tecnologia, aquilo que o município está buscando. Muitas vezes a gestão pública ela precisa realmente inovar do ponto de vista dos seus processos, do ponto de vista do seu relacionamento com as empresas, para que isso possa ser um atrativo de investimento. Então, na medida que esse município ele busca ser uma referência e um polo de inovação e tecnologia, é preciso que ele invista em tecnologia da informação, tenha processos que possam se comunicar com essas empresas e consigam desenvolver projetos que sejam atrativos. Então, vamos colocar um primeiro ponto dentro da nossa interpretação.
Eu trouxe aqui a primeira ideia com relação à automatização dos seus processos. Então, buscar desenvolver tecnologia da informação e boas práticas de gestão. Esse é o primeiro ponto do município, interpretando aí o nosso caso. Parceria entre organizações, parceria público-privada e universidades. Como a gente destacou no início, as universidades que trabalham com tecnologia, elas se interessam em estabelecer essa parceria com outras empresas. Então esse município ele precisa aproveitar e estabelecer uma mediação entre empresas e universidades. Então quais são os pontos que podem ser desenvolvidos nessas parcerias? Uma plataforma de comunicação que possa trabalhar de maneira integrada os processos que estão sendo desenvolvidos pelo município e a comunicação com a população, com as empresas e também com as universidades, sistemas de assinatura digital, facilitando alguns processos dentro aí das instâncias governamentais, banco de dados e sistemas de armazenamento nas nuvens, para que o município consiga compartilhar informações com as empresas, com os cidadãos. A plataforma de governo móvel, por exemplo, a MGov, é uma plataforma que existe, eu trouxe aqui como exemplo, que muitos municípios estão investindo na questão da transparência das informações, no acesso a dados governamentais por meio de aplicativos, por meio de tecnologia da informação, softwares livres para que as empresas e as universidades possam utilizar e facilite aí em processos do dia a dia, sistemas de georreferenciamento, apenas alguns exemplos, e que vale destacar o quanto uma parceria entre empresas, entre gestão pública, pode ser importante para o desenvolvimento do município. Então, cada vez mais, as empresas que estão investindo em tecnologia, com o apoio das universidades, isso pode ser um caminho muito importante para os governos, para a gestão pública realmente desenvolver seus processos de tecnologia. No caso aqui do município Brasil Moderno, ele destaca que essa parceria está sendo realizada, que as universidades estão pesquisando a respeito de inovação de tecnologia, e isso pode ser um atrativo para que empresas consigam investir no município e que esse município realmente comece a iniciar aí o seu engajamento a respeito de ser referência e polo de inovação. E um outro ponto que eu destaco, ainda dentro desse raciocínio, o município ele pode implementar um sistema de gestão eletrônico de documentos. Então, quais são os pontos que devem ser avaliados? Trâmites e aspectos legais. Então, que tipo de documento pode ser armazenado, que tipo de sistema pode ser utilizado, se não tem alguma barreira a respeito dessa perspectiva, barreira em termos de legislação. Estruturação de equipe. É preciso que o município tenha uma equipe de multiprofissionais em diferentes áreas de atuação, uma equipe que possa trazer aí a tecnologia e implementar nos processos de gestão, uma outra equipe para analisar dados e informações, outra para produzir conhecimento, pesquisa. Então, a estruturação de uma equipe multiprofissional passa a ser importante, capacitação de pessoa do ponto de vista da equipe técnica, de suporte, estratégias de ação, desenvolver parceiros que possam ser importantes, fornecedores de tecnologia, de sistemas e empresas que queiram investir. Então essas estratégias passam a ser importantes. Uma análise custo-benefício, quais são os possíveis resultados de uma gestão eletrônica de documentos dentro de uma prefeitura, quais são as soluções, que tipo de investimento deve ser feito com relação a custos, aos riscos. Então são aspectos gerais para que a gente possa destacar que as empresas cada vez mais estão investindo em gestão eletrônica de documentos. E no caso aqui do município Brasil Moderno, passa a ser um grande desafio na medida em que esse município ele quer ser um polo de referência do ponto de vista da inovação e da tecnologia. Então esses pontos iniciais, parceria entre empresas e universidades e o investimento em sistemas que possam implementar uma gestão eletrônica de documentos, passa a ser aí etapas iniciais de interpretação a respeito da situação problema 1 e 2. Momento de interação.
Eu deixo agora uma pergunta para que você possa enviar suas contribuições. Eu peço que você responda a essa pergunta, mas também envie suas contribuições, suas dúvidas a respeito dessa aula e a respeito da disciplina de uma maneira geral. Essa é a nossa quarta aula, então vale a pena a gente destacar alguns pontos que possam ser importantes dentro da gestão de sistemas de informação. Vamos colocar a pergunta aí no quadro. Para os pequenos negócios, quais são os principais desafios da implementação de sistemas de gestão das informações? Então, para que as empresas, seja uma gestão pública, seja um pequeno negócio, quais são os desafios em implementar um sistema de gestão dentro das organizações, com relação a custos, pessoas? Quais são suas opiniões? Então, responda a essa questão. Eu vou deixar alguns minutos para que vocês enviem suas contribuições. Vale a pena destacar que no segundo momento de interação eu vou trazer a dinâmica no Kahoot. Então, algumas perguntas para que a gente consiga fazer o quiz, para que a gente estabeleça a nossa dinâmica. Então, deixa essa pergunta no quadro e eu volto logo na sequência.
tivemos bastante participações. Fico muito agradecido aí a todos que enviaram suas contribuições. Polo de Minas Gerais, investimento em hardware, softwares, criação de banco de dados e profissional com capacitação técnica, são alguns desafios. Parabéns aí pelo Polo. E com um aperfeiçoamento que acompanha as novidades. Cada vez mais os sistemas precisam de atualizações, então é importante que esses desafios sejam muito bem pensados aí pelos gestores. Mais uma do Polo de Minas: alto custo, mão de obra qualificada, quebra de paradigma em aceitar a implementação, muito bem colocado. Muitas vezes dentro da implementação de um sistema, as pessoas têm resistências, muitas pessoas não querem adotar ali padrões que passam a ser importantes dentro de um sistema de informação. Então o desafio do gestor realmente é enfrentar essas dificuldades e conseguir engajar seus colaboradores. Polo da Bahia: capital para investimento em máquina, treinamento, software, são alguns desafios, sobretudo pequenas empresas. Polo de Santa Catarina, Polo de Joinville respondem: custos de implementação, informações definidas para a alimentação inicial do sistema e manter uma disciplina de abastecimento dessas informações, muito bem observado aí pelo Polo de Santa Catarina. Temos mais alguma? Polo de São Paulo. Os alunos comentam que o custo de implementação, adaptação dos usuários, levantamento inicial de dados são pontos aí. São José dos Campos, um abraço aí ao povo que mandou essas contribuições, muito bem colocados por todos os polos. Realmente são os principais desafios. Mais um polo de Goiás: existe uma resistência no que se refere aos custos, implementação, capacitação, resistência e inovação, dentre outros fatores. Então, também complementando todas aquelas respostas. Então, muito obrigado pela participação. Lembrando que num segundo momento vou trazer a dinâmica no Kahoot para que a gente consiga melhorar essa análise e revisar alguns conceitos. Muito obrigado aí pela participação. Plano diretor de tecnologia da informação. Eu trago aqui um ponto fundamental a respeito da tecnologia, o quanto isso pode ser importante para o desenvolvimento das estratégias, de um direcionamento que possa auxiliar o gestor utilizando a tecnologia e as suas estratégias organizacionais. Um plano diretor, ele passa a ser um documento muito importante que contém ali estratégias organizacionais, sistemas de informação, tecnologia que devem ser utilizadas pelo gestor para que ele consiga gerenciar os seus recursos e melhorar aí os seus processos organizacionais. Vamos colocar um primeiro ponto no quadro. Plano diretor de tecnologia da informação. Ele pode ser definido como um instrumento de diagnóstico, planejamento, implementação, gestão e controle dos recursos, táticas e ações operacionais de tecnologia da informação vinculadas às estratégias organizacionais. Então, cada vez mais as empresas precisam utilizar ferramentas em diversas dimensões, ferramentas nos seus processos de venda, na captação de clientes, na análise de dados. E isso tudo deve ser inserido dentro de um plano diretor de tecnologia, e isso deve ser alinhado às estratégias organizacionais. Então as empresas precisam alinhar os seus objetivos estratégicos e considerar aquilo que ela tem de tecnologia, quais são os seus objetivos de longo prazo, que tipo de tecnologia da informação deve ser importante para os seus investimentos. Como a gente já discutiu, cada vez mais as empresas estão investindo em tecnologia da informação, comércio eletrônico, plataformas digitais. Tudo isso passa a ser relevante para que a gente consiga melhorar os processos de gestão dentro das organizações, e para que isso aconteça, um plano diretor de tecnologia pode ser importante no desenvolvimento aí de todos esses processos estratégicos. Vamos colocar aí algumas características a respeito desse plano diretor. Então, plano diretor de TI e gestão organizacional. Quais são os pontos importantes? Um alinhamento estratégico em todas as áreas e processos. Então, na medida em que você tem um banco de dados centralizado, um sistema de informação que pode auxiliar no abastecimento e no processamento dessas informações, isso passa a ser importante para a melhoria aí das informações em todas as áreas,
melhoria dos processos. Então é preciso que tenha um alinhamento estratégico a respeito disso. Com relação à gestão de recursos humanos, recursos financeiros, infraestrutura, equipamentos, tudo isso deve ser inserido num plano diretor. É preciso que os gestores consigam definir quais são os sistemas importantes em cada área de atuação, do ponto de vista financeiro, da gestão dos seus recursos de infraestrutura, dos seus equipamentos. Gestão de risco passa a ser fundamental para o gestor que quer pensar a longo prazo, sistemas que possam trazer informações para que ele consiga analisar o mercado, reduzir custos, gerar valor para as partes interessadas. Então, quais são os benefícios, quais são os custos. E análise de desempenho, é preciso que as empresas saibam mensurar os seus resultados. São pontos aí importantes dentro dessa abordagem. Então, o plano diretor de tecnologia da informação passa a ser um documento que engloba ali os objetivos organizacionais e como isso deve ser pensado dentro dos sistemas de informação, utilizando tecnologias. Tudo isso passa a ser importante dentro dessa ideia de um plano diretor de tecnologia. E um outro ponto que eu destaco, vamos colocar aí no quadro, a questão da governança corporativa. E aí uma ampliação do conceito de gestão de TI. Então, não apenas gerenciar recursos, hardware, softwares dentro de uma empresa, mas ter uma governança de tecnologia que possa ampliar esse conceito, que possa ter um sistema de direcionamento e controle de tudo aquilo que é atualmente utilizado em tecnologia, aquilo que as empresas vão buscar. Suporte no alcance dos objetivos estratégicos, um plano de governança pode auxiliar as empresas nesse sentido. Sistemas de avaliação e monitoramento e políticas para a utilização de tecnologia da informação. Isso é importante, definir políticas internas, políticas externas que possam monitorar os seus processos de TI dentro de uma organização. Planejamento estratégico e tecnologia da informação também deve ser pensado de maneira conjunta, a gente já discutiu, o alinhamento entre as partes, políticas e normas para a utilização das tecnologias dentro de uma empresa, sistemas de informação, segurança, e alinhar todas essas ferramentas, a missão, visão, valores. Então tudo isso passa a ser importante. Uma ferramenta importante dentro da análise estratégica é a análise SWOT, que significa fraquezas, forças, ameaças e oportunidades. A matriz SWOT, ela é uma ferramenta muito utilizada aí dentro da gestão estratégica das organizações. Ela tem o objetivo de avaliar o ambiente externo, a organização, e o ambiente interno. Do ponto de vista do ambiente interno, é preciso que o gestor saiba definir os principais pontos fortes da sua organização, as principais fraquezas. É preciso destacar quais são os pontos nesse sentido, para que você tenha a análise do ambiente interno e as oportunidades e ameaças, para que você consiga avaliar o ambiente externo da sua organização. Isso é conhecido como matriz SWOT, que significa análise das forças, fraquezas, ameaças, oportunidades e ameaças. Também é uma ferramenta importante dentro dessa ideia de um planejamento estratégico, de utilização de tecnologia. O BSC, uma ferramenta para análise de desempenho organizacional, olhar para a organização sobre 4 dimensões: a importância dos clientes, dos seus processos internos de aprendizagem, processos gerais e da sua análise financeira. E por último, processos organizacionais, uma análise por parte dos gestores, o quanto os seus processos estão num estágio de maturidade. Então, o processo de gerenciamento de dados, por exemplo, ele existe? Ele é inexistente ou ele já está no nível de otimização? Ele é bem gerenciado? Então, de baixo para cima, no nível mais baixo até o nível mais alto, é preciso definir o estágio de maturidade dos seus processos organizacionais. E como fazer isso? Como estabelecer todas essas relações? Eu estou demonstrando aqui algumas ferramentas. Então, o gestor precisa utilizar a tecnologia da informação, sistemas de análise e monitoramento de dados, utilizar também todas essas
metodologias de gestão como a análise SWOT, o BSC, tudo isso deve ser alinhado dentro de um plano de tecnologia e de um sistema de governança corporativa para que as empresas possam traduzir a sua estratégia, os seus objetivos organizacionais dentro dos seus recursos, das suas atividades de tecnologia da informação. Então, nesse ponto, a gente faz essa relação entre a importância das tecnologias no desenvolvimento das estratégias e de um ponto de vista geral a respeito das organizações. Gestão da segurança da informação, um ponto muito importante no que se refere ao gerenciamento de dados, produção de conhecimento, sistema geral aí estratégico a respeito das informações. É importante que as empresas se preocupem com seus processos de gestão e segurança das informações, na medida em que a informação e o conhecimento são aspectos centrais para que as empresas possam obter uma maior competitividade, vantagem competitiva frente ao mercado. É preciso também que esses dados e informações sejam armazenados de maneira correta, sejam segurados aí por pessoas que tenham competência. Então, a questão da segurança das informações trata-se de um ponto muito importante dentro da nossa reflexão. Vamos colocar aí o primeiro ponto no quadro. Gestão da informação, riscos e vulnerabilidades. Então, na medida que você tem lá um sistema de informação, um banco de dados, informações a respeito dos seus consumidores, dos seus produtos, clientes, informações financeiras, a questão dos riscos e vulnerabilidades precisa ser pensado de uma maneira muito séria. Isso pode impactar, se você não tomar cuidado, um ponto, divulgação indevida das informações. Então, políticas de acesso, sistemas de criptografia são importantes para que as informações sejam divulgadas e utilizadas pelos setores corretos, pelas pessoas corretas. Equipamentos e softwares com erros ou defeitos dentro de um sistema de gerenciamento. É preciso saber fazer a manutenção de maneira adequada a respeito disso. Com relação a acidentes, desastres, o risco de incêndio, queda de energia. A gestão da informação, a questão dos riscos, cópia de segurança deve ser trabalhada. Então, tudo isso deve ser muito bem pensado, de uma maneira muito séria, muito coerente por todos os gestores. Além disso, danos físicos aos componentes, pode queimar uma placa, um sistema de rede, você pode perder as informações se você não tiver ali um sistema de gerenciamento muito bem trabalhado, questão das fraudes, roubo de informação, equívocos e erros humanos também podem acontecer, e hackers invadindo aí a sua rede. Então são alguns pontos que eu destacaria importantes e que as empresas precisam levar muito em consideração. Então, na medida em que as organizações estão investindo em sistemas de informação, banco de dados, tecnologia, hoje tem o comércio eletrônico, você precisa armazenar muitas informações a respeito dos seus clientes, das suas vendas. Esses dados precisam ser trabalhados e armazenados de maneira sigilosa. É preciso que você se preocupe com ferramentas de segurança dessas informações, na medida em que a informação e o conhecimento passam a ser um ativo muito importante dentro das estratégias organizacionais. Quais são os principais cuidados? Vamos colocar aí. Cuidados e medidas de prevenção. Importância de cópias de segurança, a questão do backup. É preciso que as empresas consigam monitorar muito bem cópias de segurança, que consigam ter realmente uma rotina de armazenamento dessas informações. Sistema de segurança de dados. Políticas e procedimentos e ações preventivas. Isso também passa a ser importante. É preciso definir políticas, definir processos de ações preventivas para que os seus colaboradores saibam a importância da segurança dos dados, saibam como efetuar um sistema de backup. Tudo isso passa a ser importante. Controle dos hardware, software e dos sistemas. Então, sistemas de login, senha, um levantamento de todos os hardware e softwares que você tem, sistemas que possam auxiliá-lo na atualização. Então, se você tem um computador velho na sua empresa, que você vê ali que vai dar problema, providencie a atualização. Então, o controle, nesse ponto de vista, também passa a ser importante. Software que está
não está muito atualizado às suas demandas de trabalho, isso deve ser pensado. Controle de detecção de acesso de intrusos, gestão de riscos, programa de antivírus e sistemas de criptografia. São alguns cuidados e medidas que as empresas precisam saber trabalhar. São informações de extrema relevância, as empresas precisam levar isso muito a sério. A questão da gestão de risco passa a ser um ponto central dentro de um planejamento estratégico, dentro de um plano diretor de tecnologia. É preciso que os gestores tenham políticas e procedimentos de gestão de risco para que as informações e os dados sejam resguardados, sejam armazenados em fontes confiáveis e para que realmente isso possa ser algo utilizado pelas organizações. E um outro ponto que eu destaco aí no quadro, vamos colocar aí, estrutura adequada para a área de tecnologia da informação. Como definir isso? Quais são os desafios do gestor? É preciso que ele consiga profissionais especializados por processos ou tecnologias, então pessoas que sejam conhecedoras dos processos internos e possam utilizar as tecnologias da informação de uma maneira adequada, especialização dentro do seu modelo de negócio ou por tarefa. Então apenas alguns pontos que a gente destaca aqui dentro de uma estrutura. Você pode definir a sua estrutura de TI por processo, ou dependendo do seu modelo de negócio, ou dependendo da sua especificidade, da sua tarefa. Normas voltadas para a segurança da informação. Eu destaco algumas, a gente tem no nosso livro. A ISO 27000 trata da organização e estrutura da segurança da informação. Vale a pena quem tiver interesse em trabalhar com segurança de dados, segurança das informações, fazer uma leitura a respeito dessas normas. Norma ISO 27001 fala sobre a implementação de um sistema de gestão de segurança das informações. Então, se você quiser implementar na sua organização, essa norma te auxilia com algumas orientações, alguns passos importantes. 27002 trata sobre as políticas de segurança, como definir uma política, como estruturar uma política de tecnologia, uma política de segurança da informação. Isso vai te ajudar também no seu processo de construção de um plano diretor de tecnologia. Entre outras normas, dando continuidade a aspectos críticos, ciclo PDCA, famoso PDCA. Quais são os aspectos críticos para a implementação? A gente tem isso na 27003. A avaliação da eficácia. Então, parâmetros de medição de desempenho, métricas organizacionais para verificar se aquilo que você implementou do ponto de vista da segurança realmente está sendo bem executado, com relação aos riscos e requisitos e orientações gerais das informações. E por último, um fluxo de implantação de um sistema de gestão de segurança. A gente tem aqui política de segurança da informação, é preciso que isso seja muito bem definido, e aí um escopo daquilo que você pretende inserir no seu sistema de gestão de segurança, uma análise de risco, e aí o gerenciamento de tudo aquilo que pode trazer risco e vulnerabilidade para o seu negócio, seleção das pessoas que vão utilizar, indicadores de implementação e sistemas de auditoria para que você consiga cada vez mais produzir aí a melhoria contínua. Então, nesse ponto, o objetivo é destacar realmente a importância dos sistemas de segurança da informação. Isso passa a ser algo, talvez, dentro dos sistemas de informação, uma discussão, uma das mais importantes é a questão da segurança de dados. Isso passa a ser um grande desafio para o gestor, mas vale a pena a gente destacar alguns pontos, evidenciando o quanto isso passa a ser importante nos sistemas de informação. Situação problema 3 e 4, resgatando o caso do município Brasil Moderno, um município que pretende ser um polo de inovação e tecnologia, conforme destacado no nosso livro. É realmente algo desafiador uma gestão pública buscar parâmetros de inovação. Para isso é preciso que haja parceria entre organizações, que haja universidades pesquisando o que seria tecnologia, que tipo de inovação deve ser importante
dentro dos seus processos de gestão. Então a gente traz a situação problema 3 e 4, dando continuidade à interpretação do caso do município Brasil Moderno. Vamos colocar aí no quadro. Então a gente sabe que o município ele possui alguns recursos para investir em tecnologia. E os objetivos principais aqui dessa gestão municipal é a modernização da gestão e da infraestrutura de tecnologia. Então o município quer se modernizar do ponto de vista da gestão de documentos, de sistemas de informação que possam trocar dados e conhecimento com outras empresas, com outras instâncias. E para isso investir numa infraestrutura, qual é a infraestrutura de hardware, softwares, que tipo de sistema, quais são as pessoas que devem ser contratadas, capacitadas para trabalhar com esse tipo de tecnologia. E a criação de uma estrutura de segurança e controle dos dados. Isso também passa a ser importante. Então são recursos que o município Brasil Moderno possui para investir. Por outro lado, o trabalho ainda não está articulado nem integrado entre as várias secretarias ou áreas funcionais. Então existem lacunas na capacitação desses funcionários. Então o município se depara com alguns desafios que passam a ser aí, que esses gestores se deparam. Então muitas vezes, se a gente pensar numa gestão pública, é realmente um desafio investir em processos de gestão, investir em sistemas de informação que possam melhorar o gerenciamento dos processos dentro de uma prefeitura. É preciso que haja pessoas capacitadas, você precisa treinar esse pessoal. Então tudo isso passa a ser um desafio e muitas vezes os gestores se deparam com essas situações. Vamos colocar aí no quadro mais um ponto. Você, enquanto membro assessor da prefeitura, qual seria suas sugestões? Então o desafio aqui é apresentar algumas orientações a respeito de um plano diretor de TI e um sistema de gestão e segurança das informações. Então qual que é o cenário atual e o cenário futuro desse município? Vamos fazer uma análise aqui. Então no caso aqui da estruturação de um plano diretor de tecnologia, alguns pontos destacados aqui podem auxiliar nesse início de processo. Então, primeiro ponto, fazer uma análise SWOT, ou seja, definir forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do município e o que isso pode estar relacionado à área de TI. Então, esse é o primeiro passo. Definir quais são a missão, a visão e os valores da área de tecnologia da informação e do município, para que esse município se torne um polo de inovação. Isso precisa estar traduzido na sua missão, visão estratégica. Listar quais são as ações com base naquilo que for definido na análise SWOT, definir prioridades, cronologia, fazer um cronograma, fazer um mapa de ação estratégica e o levantamento a respeito de investimentos e custos. Então vamos colocar aqui um primeiro ponto. Se a gente pensar na matriz SWOT, alguns pontos que eu destacaria que o município precisa prestar muita atenção. Então, do ponto de vista das forças, quais são as forças do município? A gente pode fazer essa avaliação do ambiente interno. Uma equipe engajada no desenvolvimento de TI, implementação da gestão eletrônica de documentos, o município já está buscando esses pontos. E a prefeitura está capitalizada, ela possui recursos financeiros, então são pontos fortes. Fraquezas, falta de integração entre as secretarias, processos organizacionais pouco amadurecidos. Então perceba aí, do ponto de vista da análise interna, esses parâmetros eles acabam direcionando muitas vezes um mapa de ação, um plano de ação, um plano estratégico. Então é importante que as empresas consigam definir muito bem, diante desses parâmetros da matriz SWOT, quais são seus pontos fortes e pontos fracos. Vamos voltar aqui no quadro, dando continuidade. Então, do ponto de vista do ambiente interno, isso traz aqui alguns parâmetros que auxiliam o município a desenvolver melhores processos de integração entre as secretarias, por exemplo, amadurecer alguns processos internos que precisam ser melhor trabalhados. E do ponto de vista das oportunidades, analisando o ambiente externo, incentivos federais, recursos, formação de um polo de inovação, isso pode ser caracterizado como uma oportunidade. Universidades e empresas dispostas a investir em tecnologia e informação. E quais são as ameaças? Concorrência
de outros municípios na atração desses investimentos. Então as empresas elas podem não ir para o município Brasil Moderno, mas para outros municípios é preciso prestar muita atenção. E aspectos legais e alguns processos burocráticos, processos burocratizados, precisam ser melhor trabalhados. Então uma análise SWOT nos auxilia nesse panorama. E trazendo aqui por último, com relação à gestão e tecnologia da informação, o município precisa desenvolver políticas e processos, processos de segurança da informação nas nuvens, por exemplo, sistemas de backup, servidores e especialistas no sentido dessa relação em gestão e tecnologia, utilização de normas ABNT, normas para orientação a respeito de um sistema de gestão da segurança, integração, capacitação e engajamento de pessoas dentro de um processo de implementação. Então esses são os pontos que eu diria centrais a respeito da análise do caso do município Brasil Moderno. São pontos que nos auxiliam a, de alguma maneira, estabelecer essa reflexão entre aquilo que acontece no dia a dia do gestor e as abordagens teóricas envolvendo gestão da informação, plano de tecnologia e planejamento estratégico. Então tudo isso passa a ser importante para você enquanto gestor, esse tipo de análise, para que você consiga definir que tipo de sistema você precisa colocar na sua empresa, como fazer uma análise desse panorama interno e externo. Então tudo isso passa a ser importante. No caso aqui do município Brasil Moderno não é diferente. Então o objetivo dessa situação problema é destacar os principais pontos a respeito dos sistemas de informação diante do caso do município Brasil Moderno. Momento de interação. Vamos trabalhar agora um momento que nos ajuda a fazer uma revisão a respeito dos conceitos. Então vou colocar agora a dinâmica na plataforma do Kahoot. É uma plataforma, olha aí, a gente tem aí o nosso PIN. Vão conectando, vou deixar aí alguns segundos para que todos possam conectar. São 6 perguntas, para que a gente faça uma revisão da nossa aula e de aspectos gerais da nossa disciplina. Então o PIN é 134822. Eu peço que vocês possam conectar aí. Vou deixar alguns minutos na tela, deixo esse código, deixo alguns minutos para que você possa conectar e eu volto logo na sequência.
pessoal está conectando, muito satisfeito com a participação de todos. Tem bastante gente aí na nossa dinâmica, vamos colocar aí no quadro. Olha aí, mais de 100 players para que a gente possa estabelecer a nossa dinâmica. Vou deixar mais alguns segundos. Então olha aí, Isaías, Alex Braga, vão colocando seu nome, coloque o nome do polo, para que a gente possa fazer a homenagem. Muito obrigado aí pela participação. Vamos bater recorde aí de participação. Lembrando que o Kahoot, ele traz aí 2 dimensões. É importante que você consiga responder a resposta correta também e de maneira rápida. Então isso o sistema leva em consideração para que você consiga a sua pontuação. Então vamos começar a nossa dinâmica. Vamos aí para o quadro. Vamos para a primeira questão. Gestão de sistemas de informação. Eu trouxe aqui algumas perguntas a respeito da aula e um panorama geral da disciplina. Instrumento de planejamento e gestão dos recursos e ações de TI vinculado às estratégias organizacionais. Qual seria esse instrumento? PTR, Plano de Tecnologia dos Recursos? SCM, Gestão da Cadeia de Suprimentos? PDTI, Plano Diretor de Tecnologia da Informação? Ou IT, Inteligência Tecnológica? Qual seria um instrumento de planejamento e gestão dos recursos e ações de TI que é vinculado às estratégias organizacionais? Qual seria esse instrumento? Vamos lá. 74 respostas corretas. PDTI, Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Parabéns aos que acertaram. Fabrício, de Goiás. Corumbá, Mato Grosso do Sul. E Alegre Tietê em terceiro lugar. Igor Baião em segundo. E Elias em quarto. Igor Baião em terceiro e Elias em quarto. Então a briga ainda bastante disputada. Vamos lá. Segunda questão. Ferramenta de gestão estratégica que permite listar as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades de uma organização. Qual seria essa ferramenta? Ferramenta de gestão estratégica que permite listar as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades de uma organização. CVP, Matriz SWOT, Ciclo PDCA ou Tecnologia da Informação. Qual seria a resposta correta? O pessoal está respondendo. Mais alguns segundos. 137 respostas corretas. Matriz SWOT é a matriz que traz aí 4 dimensões: forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Parabéns aos que acertaram. Corumbá, Mato Grosso do Sul, assume a liderança. Alegre Tietê em segundo e Igor Baião em terceiro. Vamos lá. Mais uma pergunta. Cópia de segurança dos dados e informações de um dispositivo de armazenamento ou sistema para outro ambiente seguro. Então, qual seria o nome desse procedimento? Brainstorming, Big Data, Backup ou Cross-Border? Cópia de segurança dos dados e informações de um dispositivo de armazenamento ou sistema para um ambiente seguro. Qual seria a denominação desse procedimento? Um dos pontos relevantes aí dentro da segurança das informações é a questão da cópia de segurança. Vamos lá, essa tá fácil. 140 respostas corretas. Backup seria a resposta mais adequada. Corumbá, Mato Grosso do Sul assumindo a liderança. Igor Baião e Mequerê em terceiro colocado. Quarta questão, sistema integrado voltado para o planejamento de recursos empresariais